Vamos lá, pessoal, voltando, tá? Já tomou sua água, esticou o esqueleto, então, let's go! Bom, como eu tinha dito, a geografia também tem alguns outros pontos que devem ser analisados, tá bom? A questão do território, por exemplo, né? Território, gente, é basicamente o espaço que é apropriado para as relações entre poder e pertencimento, né? Quando a gente fala em território, não necessariamente ele precisa ser demarcado, né? Você não precisa marcar como se fosse o muro da sua casa, né? A gente tem como, por exemplo, né, o território dos traficantes. Não tem um muro falando onde é que é o território dos traficantes. Não é isso, né? Então, um território é uma área onde você tem um ponto de relevância, né, em algum lugar. É como se eu pegasse e falasse também com relação ao território de um determinado povo indígena, né? Se você for na Amazônia e tem o território indígena de determinado povo, não existe um muro ou uma cerca determinando isso. Isso é determinado exatamente de forma que você não tenha nenhum tipo de impedimento em entrar nesse território. Mas você sabe que está dentro de um território de outra pessoa. Então, quando eu falo em território, eu não falo necessariamente em, em muros, nessa questão de demarcação, tá? Quando falo em território, estou falando de um território que pode ser uma fronteira natural, né, cortada por um rio, ou então um território que pode ser um território político, né, ou então simplesmente nem sempre, né, pode ser fixado aí plenamente pela visão, tá bom? Isso pode ocorrer de várias formas. Então, o território não é uma coisa fixa, não é um muro. Por exemplo, a sua rua pode ser o seu território, né? E não necessariamente você precisa ter essa questão de estar com ele cercado, tá bom? É mais a questão mesmo de relação de poder e pertencimento. É você falar a minha rua, a minha casa, a minha cidade. Então, isso dali é o seu território, tá certo? Com relação ao lugar, o lugar ele pode ser aí uma característica mais compreensiva, né? O lugar, gente, é mais a questão da percepção humana. Tudo aquilo que você entende, tudo aquilo que você tem essa identidade, essa relação, não só de afeição, mas de identidade, de saber que você tem aquele lugar ele é muito parecido com você, né? Isso você pode ser chamado de lugar. Quando você fala em escola, é um lugar. Quando você fala na sua casa, é um lugar. Quando você fala no mercado, é um lugar. Uma fazenda é um lugar. Então a questão do lugar é a compreensão do espaço, tá? Você simplesmente perceber que todos os lugares, todos os locais são lugares, né? E a gente vai ver mais para frente a questão do lugar é importante até para referências de orientação, né? Tem a questão também dos lugares do cotidiano. A gente vai ver tudo isso aí mais para frente, tá bom? Região, tá? Região, gente, a gente pode adotar a região por critérios pré-estabelecidos, tá bom? É como eu pegar Brasília, você está vendo a região aqui, né? Todo esse mapa é o mapa de Brasília. Mas você está vendo que cada espaço tem a sua região administrativa? Então já é um critério pré-estabelecido de que cada pedacinho desse é uma região administrativa que pertence a uma cidade, tá? As regiões também elas podem variar com relação ao número de habitantes, aos costumes culturais, às feições do relevo. Então tudo isso trata-se também de uma apreensão intelectual da realidade. É como é o território lá, tá? Não existem muros. Você não tem um muro ou uma passagem de Sobradinho 1 para Sobradinho 2, tá? Você tem ali a ideia de que existe uma região que está pré-estabelecida por alguns critérios, tá bom? Paisagem, essa paisagem é até a paisagem aqui de Sobradinho 1, né? É uma paisagem bastante conhecida. Lá em cima mesmo vocês estão vendo lá a torre digital, tá? Paisagem, bem, gente, bem a grosso modo, tá?
é aquilo que é expressado no espaço de forma que é sentido pelo ser humano através da visão, audição, paladar e tato, de todos os sentidos, tá? Representa tudo aquilo que o ser humano pode ver, tocar, cheirar, sentir, experimentar. Alguns exemplos são as paisagens das cidades, do meio rural, das construções, entre outros. Então, gente, a paisagem, ela não necessariamente você tem que só apenas vê-la, tá? Você pode sentir essa paisagem. Como, professor? Simples. Às vezes você come um pão de queijo e fala assim: nossa, esse pão de queijo é tão parecido quando eu ia lá na chácara da minha avó, ela fazia esse pão de queijo. Então, o sentido do paladar te levou a uma paisagem, né? A paisagem de um local, de um lugar é, onde você sentiu aquilo dali. Às vezes o cheiro te leva a imaginar um outro lugar, né? Então tudo isso, obviamente a visão é onde você vai ter essa maior percepção, mas todos os sentidos você pode ter representando aí a apreensão da paisagem, tá certo? Entrando mais profundamente aí na paisagem, a gente vai ter a paisagem cultural ou humanizada, né, que é a paisagem natural também que pode ser chamada, tá? Você está vendo aí a cidade de Brasília, onde você pode ver que existe uma mistura entre a paisagem cultural e a paisagem natural, né? Vou explicar aqui nos próximos slides o que é cada um, tá bom? Paisagem cultural ou humanizada, tá? É uma paisagem onde existe aí uma transformação criada pelo homem, né? Então, é uma paisagem chamada de artificial, como cidades, rodovias, pontes, campos agrícolas, e ela prevalece sobre a paisagem natural. Então, você vai encontrar muito pouco paisagem natural. Você vai ver muita modificação pelo homem e pouca interação ali com a natureza, tá bom? Já a paisagem natural é o contrário, né? Você vai ver muita interação da natureza, só que com nada ou quase nada da ação do homem dentro dela, tá? Como na foto aí que vocês estão vendo. Então, florestas, desertos, montanhas, o homem ainda não influenciou tanto nesses lugares ao ponto de modificá-los. Então, a paisagem natural é exatamente isso daí. Provavelmente vocês já viram isso daí nas séries anteriores, tá? Mas então a gente precisa reforçar isso para estar dando andamento aí no processo de aprendizado. Olha só, esse é um assunto que eu preciso de muita atenção de vocês, que é a leitura da paisagem. Tá? Não é fácil, a gente não pega de primeiro isso daqui, tá bom? Então presta bem atenção. Eu coloquei essa imagem porque a leitura da paisagem ela é feita através de planos. Você tem que treinar, educar o seu olho, tá? Para quando você olhar uma paisagem, você conseguir encontrar planos nela. Por exemplo, essa da imagem, você vai ver que a paisagem aqui do primeiro plano é a que está mais próxima da sua visão. Não é isso? Então eu coloquei até um 1 aqui. Muito bem feito um por sinal. Olha só que beleza. Então, essa paisagem aqui, que é a da vila, é o primeiro plano. Você sempre vai começar do primeiro plano em diante daquilo que está mais próximo de você. Se a gente olhar atrás da vila, a gente vai encontrar o quê? Uma vegetação. Esse campo aqui seria um segundo plano, tá? O segundo plano da paisagem. E se a gente olhar aqui, a gente vai ver que essa vegetação está tocando, né, entre aspas, o céu. Então aqui seria a linha do horizonte, que seria, por exemplo, o terceiro plano, tá bom? Eu vou colocar outra slide aqui, dessa vez com a imagem real, e a gente vai perceber isso daí mais nitidamente. Olha lá. Você está vendo aqui a imagem? Esse primeiro plano a gente observa o lago. Tá? Depois do lago muda-se a paisagem totalmente. Então a gente vai ver lá o que? O segundo plano a gente vai poder observar as vegetações e até algumas construções. Tá bom? No terceiro plano você vai ver as montanhas lá atrás. Você está vendo que está mudando a paisagem, gente? Está mudando o tipo de superfície. E depois a gente encontra aqui a linha do horizonte, que é onde sempre acaba. Ah, professor, mas tem sempre três planos? Não, pode ter mais ou pode ter menos.
tá? Isso vai depender do tipo de paisagem que aparecer. Vai que a gente não tenha nada aqui, ó. Por exemplo, a gente tira essa montanha aqui. Então nós só vamos ter dois planos, né? O terceiro plano seria a questão aqui do céu, né? Do horizonte. Então, se tivesse mais coisa aqui também, a gente poderia ter um plano, dois planos, três planos, quatro, cinco, seis, até chegar à linha do horizonte, que é onde acaba isso. Tá bom, gente? Não tenham, não fiquem com dúvida, gente. Por favor, vou deixar lá o espaço onde vocês podem solicitar e a gente explica novamente, procura alguns vídeos aí para tentar resolver essa dúvida de vocês, tá certo? Bom, essa aula a gente fica por aqui, tá? Prometo que nas próximas aulas a gente vai tentar melhorar. Eu vou colocar um videozinho meu aqui, já estou ajeitando tudo aqui no computador, para a gente sancionar não, desculpa, para a gente sanar qualquer tipo de problema e eu possa passar tudo aquilo que eu conseguir para vocês através desses vídeos, tá bom? Vou tentar também mais para frente, quando as coisas estiverem um pouco mais organizadas, fazer live, né? E aí a gente consegue fazer isso daí de forma mais clara e precisa, tá, gente? Forte abraço, tchau, tchau. Fiquem acompanhando aí o portal, porque eu vou colocar algumas atividades também ao fim dessa primeira semana. Um abraço.